Olá, meu nome é Patrícia e no 8º vídeo da série sobre RMN falaremos sobre RMN de carbono 13. O núcleo do isótopo de carbono 13, que é o isótopo que pode ser estudado por RMN, possui baixa abundância natural, somente 1,11%. Devido à baixa abundância natural do isótopo ativo em RMN, a medida e também a interpretação de RMN de carbono 13 é um pouco diferente do RMN de hidrogênio. Por exemplo, a amostra que será analisada deve ser mais concentrada, pois em geral os sinais detectados são mais fracos. Como há baixa abundância do isótopo detectado, é pouco provável que haja dois carbonos 13 vizinhos e por isso não há acoplamento spin-spin homonuclear, ou seja, não ocorre acoplamento entre os carbonos. Mas, caso se queira, pode haver acoplamento entre carbono 13 e hidrogênio. No entanto, o experimento desacoplado é o mais utilizado. A faixa de deslocamentos químicos para o RMN de carbono vai de 0 a 220 ppm. A faixa de deslocamento é maior, pois o carbono é o átomo diretamente ligado aos grupos que têm efeitos químicos, que podem gerar essa diferença de deslocamento. O padrão zero utilizado também é o TMS, conforme comentado para RMN de hidrogênio. Além disso, com o mesmo campo aplicado, a frequência de ressonância do carbono 13 é diferente daquela para o hidrogênio. Por exemplo, enquanto o hidrogênio ressona a 200 MHz, com o mesmo campo, o carbono 13 ressona a 50 MHz. Apesar da técnica sem a ocorrência de acoplamento ser a mais usual, o acoplamento pode ser conseguido caso necessário. Nesse caso, se um carbono estiver ligado a 3 átomos de hidrogênio, ele levará um quarteto, conforme mostrado na tela. Usa-se a mesma regra N+1, onde N é o número de hidrogênios ligados ao carbono em questão. Se houverem 2 hidrogênios ligados, será um tripleto. Com um hidrogênio, será um dupleto. E sem nenhum hidrogênio, um singleto. Como exemplo, podemos observar o espectro do brometo de etila. O grupamento CH3 leva a um quarteto, representado em rosa, e o grupamento CH2 leva a um tripleto, mostrado em azul. O padrão é o TMS, que gera um quarteto único para todas as metilas equivalentes em sua estrutura. Para simplificar o espectro, é aplicada uma segunda frequência que impede o acoplamento do carbono 13 com o hidrogênio. Todos os hidrogênios são irradiados simultaneamente, com um espectro largo de frequência na faixa adequada. Isso é realizado pelo desacoplador. Dessa maneira, cada carbono gera um singleto, mesmo aqueles ligados a 1, 2, 3 e até 4 hidrogênios. Os deslocamentos variam de acordo com o efeito em volta daquele carbono, assim como era com o hidrogênio, mas com efeitos mais intensos e gerando uma variação maior de deslocamentos. Por isso é muito difícil um sinal de carbono encobrir o outro, e na maioria das vezes cada sinal é correspondente a um carbono ou a carbonos equivalentes. Sendo assim, o número de sinais indica um número de tipos de carbonos em uma molécula. Nesse caso, não há como integrar os sinais e saber quantos hidrogênios geraram cada um desses sinais. Pelo espectro mostrado na tela, podemos perceber o quanto o desacoplamento simplifica o espectro de RMN de carbono 13. Outra consequência é o aumento drástico da intensidade dos sinais gerados, já que agora todos os carbonos aparecem como singletos. Vimos no vídeo anterior o efeito Noe. Bem, ele ocorre aqui. Desacoplar o hidrogênio causa o aumento da intensidade do sinal do carbono. Só que esse aumento de intensidade é maior para aqueles átomos que possuem hidrogênios diretamente ligados a ele, já que o efeito Noe é proporcional à distância. Para carbonos quaternários, aqueles ligados a 4 grupos diferentes de hidrogênio, o sinal tende a ser pouco intenso mesmo. Podemos observar aqui um sinal indicado como C1, que é referente aos carbonos quaternários marcados. Eles são equivalentes.
Muitas vezes é necessária uma série de repetições de pulsos e relaxações para que o sinal apareça. O efeito Noe e a técnica de desacoplamento podem ser utilizadas pontualmente para atribuir sinais, já que o efeito é maior nos carbonos mais próximos do núcleo irradiado. Nesse caso, ocorre a irradiação de somente um hidrogênio ou grupo de hidrogênios equivalentes, e os outros permanecem acoplados. Vejamos um exemplo de como isso ocorre. Para a dimetilformamida, primeiro devemos saber que as metilas possuem deslocamentos químicos diferentes. Esses carbonos não são magneticamente equivalentes. Espacialmente, estão submetidos a ambientes diferentes. Já falamos desse conceito em vídeo anterior. A irradiação do hidrogênio ligado à carbonila leva a um efeito Noe maior para o carbono do grupo metila que fica assim a ele, ou seja, o sinal referente a esse carbono sofre uma intensificação maior. Dessa forma, podemos atribuir corretamente o sinal do carbono referente a essa metila. Ele aparece em 36,2 ppm. Já o carbono anti aparece em 31,1 ppm. Como a técnica que desacopla todos os prótons é a mais comum, daremos mais detalhes sobre ela. Na tela, vocês podem ver um mapa resumo de regiões de deslocamento. Na região até aproximadamente 60 ppm, aparecem os carbonos sp3 que não estão ligados a grupos retiradores, sendo que as metilas possuem menor deslocamento que os grupos CH2, CH e carbonos quaternários. Um pouco mais desblindados, aparecem os carbonos sp3 que possuem ligados a ele grupos ou elementos retiradores de elétrons. Depois aparece os carbonos sp, os carbonos sp2 primeiros de alquenos, depois de aromáticos, e depois, podendo ainda ser mais desblindado que isso, vem os carbonos referentes às carbonilas, primeiro de ácidos carboxílicos e ésteres, amidas e anidridos, e um pouquinho depois, aldeídos e cetonas. A eletronegatividade, a hibridização e a anisotropia, todos esses efeitos afetam o carbono 13 aproximadamente da mesma maneira como afetam o hidrogênio. No entanto, os deslocamentos são em torno de 20 vezes maiores, porque os efeitos para o carbono são maiores, pois o carbono é o átomo que está diretamente ligado aos grupos. Os hidrogênios, eles recebem os efeitos através do carbono a que eles estão ligados. O efeito de um elemento eletronegativo ou grupo no deslocamento do carbono 13 pode parecer estranho. Vamos por partes. Para o carbono diretamente ligado ao grupo, que é chamado de carbono alfa, há um grande efeito de desblindagem. O carbono beta sofre também desblindagem, mas com menor efeito. No entanto, há uma blindagem do carbono gama. Parece estranho, mas existe um componente de proximidade espacial devido às conformações que podem ser assumidas. Repare na proximidade do carbono gama ao grupo eletronegativo Y. Por conta desse efeito, que pode ser somado aos efeitos de outros grupos sobre o mesmo carbono, complicando um pouco mais a previsão, para o carbono se torna ainda mais necessária a consulta de tabelas. Existe também o efeito do átomo pesado. Esse efeito vai contra o efeito da eletronegatividade e blinda o carbono diretamente ligado. Átomos maiores, como iodo ou telúrio, devido ao seu tamanho, acabam blindando o carbono ligado a si. O efeito do átomo de iodo pode ser comparado ao deslocamento do carbono ligado ao cloro. Vemos uma intensa blindagem. O telúrio também leva a uma blindagem do carbono ligado a si. Reparem a diferença de deslocamento entre os carbonos da tripla, porque somente um deles está ligado ao telúrio. Ao contrário dos hidrogênios ligados a uma dupla ligação, os carbonos diretamente ligados a uma dupla ligação sofrem um pequeno efeito quando comparado a uma cadeia saturada. Quando a dupla é terminal ou trans, ocorre uma pequena desblindagem. Para observar esse efeito, podemos comparar esses alquenos com o alcano mostrado também na tela, nesse caso o octano.
Já quando a dupla é cis, os carbonos ligados à dupla sofrem uma blindagem. Sendo assim, além dos acoplamentos observados em RMN de hidrogênio, muitas vezes o RMN de carbono também dá pistas da estereoquímica de uma dupla ligação. A tripla ligação que aparece em alquinos, mas também nitrilas, causa um inesperado grande efeito de blindagem. A circulação diamagnética intensa em torno de uma ligação tripla está em parte relacionada a esse efeito. Novamente, podemos comparar o octano a um alquino e observar esse efeito. A presença da carbonila, por outro lado, possui um grande efeito de desblindagem do carbono alfa. Podemos observar a comparação com um alcano. E se duas carbonilas estiverem vizinhas, o efeito é ainda maior sobre aquele carbono. Cabe ainda destacar, dentre os efeitos de grupos, que os carbonos que são participantes de duplas ou triplas, ou seja, os carbonos hibridizados sp2 ou sp, sofrem grande efeito de grupos com efeito mesomérico devido à deslocalização. Muitas vezes, o desenho das estruturas de ressonância auxilia no entendimento dos valores observados. Por exemplo, os carbonos de uma dupla ligação no ciclo hexeno possuem deslocamento de 127,4 ppm. Se for colocada uma carbonila conjugada dupla, um dos carbonos, aquele alfa, a carbonila, sofre uma pequeníssima desblindagem, mas por efeito indutivo. Mas o carbono beta sofre uma desblindagem considerável. Podemos racionalizar isso desenhando a outra estrutura de ressonância dessa cetona alfa-beta conjugada. Percebam a carga positiva no carbono beta. Isso indica a deficiência de elétrons, ou seja, a desblindagem. Ao contrário, grupos doadores causam a blindagem e também podemos prever isso utilizando estruturas de ressonância. Um exemplo são as enaminas. O deslocamento do carbono beta cai para 93 ppm e é condizente com esse carbono estar com carga negativa em uma das estruturas de ressonância. Essa racionalização pode ser feita com grupos também ligados à tripla. E esses aqui são somente alguns exemplos representativos para que vocês entendam o conceito. Mesmo assim, quando se fala em RMN de carbono, tabelas e a experiência de trabalho com determinadas classes de compostos auxilia muito na atribuição dos sinais. Bem, espero que esse vídeo sobre RMN de carbono 13 os auxilie ainda mais no entendimento dessa técnica tão útil. No próximo vídeo, falaremos de alguns exemplos de espectros de RMN de carbono 13. Bons estudos!